Abra sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro de Neemias, capítulo 1. E eu quero ler com você a partir do verso de número 4. Neemias, capítulo 1, a partir do verso de número 4. E nós estamos, durante esse mês, olhando para a vida de Neemias e pensando sobre o tema recomeços e reconstruções. E talvez, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que desesperadamente precisamos do Senhor. Eu não sei se em algum momento da sua vida a vida já te aplicou um golpe, ou você já viveu um momento que literalmente você foi à lona, beijou a lona, caiu do cavalo. E você, se já passou por um momento como esse, você sabe que recomeçar não é tarefa fácil. Nós temos dito aqui que Neemias enfrentou pelo menos 4 fontes de oposição para que ele não recomeçasse. Primeiramente, nós vamos ver Neemias enfrentando o seu próprio incômodo. Porque Deus o tirou do palácio e o levou para o meio dos escombros. Ele morava na corte, agora ele tem que fazer uma viagem de 2 meses para que pudesse reconstruir os muros. A segunda dificuldade que ele enfrenta são as pessoas, primeiramente pessoas que não eram da sua nacionalidade, mas no segundo momento, os seus próprios irmãos, que começam a ficar desanimados em meio à obra. Circunstâncias, palavras, ou seja, todos nós, quando estamos num processo de reconstrução, nós vamos enfrentar desânimo, nosso desânimo, pessoas que se levantam, palavras adversas e circunstâncias contrárias. E onde é que a gente vai achar forças para prosseguir? Eu preciso dizer para você que você não é tão forte quanto você pensa, nem tão forte quanto as pessoas dizem. Tem gente que às vezes se aproxima de você e fala assim: nossa, eu admiro tanto você, que mulher forte. Nossa, como eu admiro você, que homem forte. Olha, por muito menos outros já teriam enlouquecido. Você é admirável. A minha mãe tem uma frase que ela costumeira fala quando eu costumo me elogiar, ou meu irmão, porque é aquilo, né, gente? Para falar mal da gente já tem muita gente. Então, se nem você falar bem de você, complica. E quando eu começo a falar de mim, minha mãe vira e diz assim: deixa os outros falar. Se acham que você é forte, deixa os outros pensar, mas não vá acreditando que você é essa Coca-Cola toda, não. Porque no fundo, se você militar sobre as suas próprias forças, mais cedo ou mais tarde o desânimo vai tomar conta, mais cedo ou mais tarde a vontade de jogar tudo para o alto vai tomar conta. Por isso você precisa aprender aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz assim, em Neemias capítulo 1, a partir do verso 4, quando ouvi isso, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Agora olha a oração de Neemias. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti.
Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com a tua forte mão. Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, e pedimos que por tua bondade e pela tua graça o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. As pessoas atribuem muitos títulos a Neemias. Alguns vão dizer que Neemias foi um grande líder, e de fato ele foi. Outros vão dizer que Neemias foi um grande construtor, e de fato ele foi. Ele faz em 52, 53 dias aquilo que pessoas tentaram fazer em 90 anos e não conseguiram. Outros vão dizer que Neemias foi um grande estrategista e ele conseguiu ser. Alguns vão dizer que Neemias foi resiliente, porque enfrentar as pancadas que ele enfrentou e permanecer só com muita resiliência. Mas o que me chama a atenção sobre Neemias, e o que deve ser ressaltado em mim e em você, mais do que a nossa capacidade de elaborar uma estratégia, mais do que a nossa capacidade de liderança, mais que a nossa capacidade de articulação, é o fato de percebermos que Neemias foi um homem de oração. Quando você lê o livro de Neemias, você descobre que Neemias orou antes da construção, orou durante a construção, e quando a construção já estava encerrada, ele permaneceu em oração. Nós lemos aqui uma oração que ele faz no capítulo 1, antes da construção. No capítulo 2, do verso 4, antes de falar com o rei, ele ora. No capítulo 4, a partir do verso 4, diante da oposição, ele ora. No capítulo 6, diante da intimidação, ele ora. E no capítulo 13, quando toda a obra já havia se concluído, nós vamos encontrar Neemias também em oração. Essa atitude de oração de Neemias, irmãos, nos indica algumas coisas, e nesta oração que lemos, algumas verdades que nós precisamos guardar no coração. A primeira verdade que me chama a atenção é que quando ele recebe a notícia da desolação, do infortúnio, da desgraça que havia se instaurado em Jerusalém, ele se assenta, chora, jejua e ora. Ao fazer isso, Neemias nos ensina que ele tinha plena consciência que Deus era o seu maior aliado e o principal interessado na reconstrução de Jerusalém. Eu preciso dizer algo para você: mais interessado do que você em colocar as coisas no lugar está o Senhor nosso Deus. Deus é o seu maior aliado e o maior interessado na reconstrução daquilo que está quebrado na minha e na sua vida. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, se você abrir comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, no verso de número 28, olhe como esse verso começa. Após a criação, e o relato de Gênesis 1 é um relato diferenciado de Gênesis 2. Aqui no relato de Gênesis 1 é como que um relato mais compacto, e o relato de Gênesis 2 é um relato mais detalhado sobre a criação da humanidade. E aqui em Gênesis 1,
ele diz assim no verso 28, verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28 diz assim: e Deus os abençoou. Deus fez o que, irmãos? Os abençoou. A primeira coisa que Deus fez ao criar o homem, antes de dar uma ordem, estabelecer um limite, uma proibição, foi declarar a sua bênção sobre a vida da obra que ele acabara de fazer. Deus é seu aliado e o principal interessado em que as coisas que estão derrubadas possam ser reedificadas. Neemias começa com Deus, atravessa a obra com Deus, e quando conclui aonde ele está, orando ao Senhor. Irmão, entenda uma coisa: não há nada na minha vida e na sua vida que não seja importante para Deus. Eu conheci uma missionária aqui em Maceió, irmã Arlene, já está com o Senhor. Arlene orava pelas coisas mais atípicas do mundo. Ela era uma excelente missionária. Não estou falando porque ela já foi promovida, já está com Deus, mas era uma péssima cozinheira. Péssima. Sabe aquela pessoa que consegue errar o ovo cozido? Ela errava o ponto do ovo cozido. E eu lembro que um dia nós fomos a um culto lá na Massagueira com a Arlene. Ela dirigia a congregação da igreja lá, e ela estava fazendo um bolo. E chegamos à casa dela para irmos para a congregação, e ela falou assim: eita meu Deus, acabei de colocar o bolo no forno, como é que eu vou para o culto? Eu falei: mas minha irmã, se a irmã for esperar assar o bolo, não tem culto. Ela falou: pastor, já sei o que eu vou fazer. Ajoelhou na frente do forno e falou assim: Senhor, esse bolo não é meu, esse bolo é teu. Apagou o forno, com o bolo que não estava nem cru, nem cozido, foi embora. E eu falei: e vai prestar? E ela falou: e o senhor já viu alguma coisa que Deus põe a mão não prestar? Quando eu voltar eu termino o bolo, e o senhor ainda vai comer. Irmãos, eu confesso a vocês que eu fui incrédulo para a igreja, e ela nem aí, aquela massa esquisita dentro do forno, e ela feliz. Se eu demoro a sair da igreja, a Arlene demorava 10 vezes mais que eu, falava com todo mundo, e às vezes falava 3 vezes com todo mundo. Chegamos na casa dela mais de 3 horas depois, ela falou: eita, o bolo. Foi lá, acendeu o forno, foi passando um café, deu uns 30 minutos mais ou menos que isso, começa a encher a sala com cheiro de bolo. E ela falou: eu não disse, pastor, daqui a pouco o senhor vai comer. E eu pensando: eu estou de dieta. Irmãos, ela tirou o bolo. Eu não sei explicar, e eu não estou mandando ninguém fazer, porque o problema dos dias de hoje é nós transformarmos aquilo que é singular, específico, em experiência geral. Aquilo que aconteceu com A necessariamente não vai acontecer de B a Z. Cada um tem o seu caminho de Damasco. Deus trabalha na individualidade, na subjetividade, na singularidade. Eu sei que 30 minutos depois ela tirou o bolo do forno, cortou. E meus irmãos, que bolo internacional! O Masterchef, o Criador, botou a mão naquele bolo mesmo, porque não tem nada que Deus ponha a mão que fique ruim. Deus é o seu aliado e o principal interessado na reconstrução daquilo que está quebrado na sua vida. Ore ao Senhor. A oração ainda me ensina que a oração é o lugar onde reconhecemos a grandeza de Deus
e podemos, diante da grandeza de Deus, retirarmos as nossas máscaras. Irmãos, nós não começamos a usar máscaras em 2020 com a pandemia. A gente usa máscara há muito tempo. A gente expõe sorrisos que não são genuínos. A gente vende uma felicidade que não tem. Eu lembro que há tempos atrás rolou um meme no Instagram que mostrava um cidadão de joelhos no meio da mata, com as mãos para o alto, como se estivesse em oração, e ele dizendo assim: não há nada melhor do que estar a sós com Deus no meio da natureza. E ele orando assim. E sempre que você olhar uma postagem, o melhor está nos comentários. A postagem pode ser fraca, mas quando essas páginas de meme, os comentários são os melhores. E aí alguém comentou assim: ô mentiroso, e quem tirou a foto? Porque ele falando o tempo todo estava sozinho, mas alguém tirou aquela foto. E aí as coisas foram, né? O povo comentando. Às vezes nós queremos, irmãos, esboçar uma espiritualidade que a gente não tem, uma santidade que não é verdade. E o lugar da oração é o lugar onde a gente pode tirar as máscaras. Perceba o que aconteceu com Neemias. Quando ele vai orar, ele contempla a grandeza do Senhor. Ele vai dizer que Deus é grande, que Deus é temível. Ele vai dizer que o Senhor é fiel à aliança, misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Mas ele diz também no verso 6, no verso 7, no verso de número 8, no verso de número 9: mas nós pecamos, nós fomos infiéis. Esse BO que a gente está vivendo, a gente tem culpa no cartório. Irmãos, existem dois extremos que são perigosos na vida. Um é o de uma rigidez espiritual assustadora. Toda vez que eu vejo uma pessoa com esse nível de rigidez, eu não acredito. Toda pessoa que ela é o melhor exemplo de tudo. Como dizia aquele filme antigo, eu mesmo e Irene, sabe? Eu não acredito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Maceió, uma determinada igreja, tinha um camarada que ele tinha um programa na rádio que ele era apresentado como o libertador total. Mestre fulano de tal, o libertador. Não era nem Jesus, era ele. Eu falei assim: Jesus, cuida das outras igrejas, porque aqui cuido eu. Então eu acho isso perigoso, a soberba espiritual. Uma vez eu lembro que eu fiz um elogio a uma irmã que ela lutava contra o peso há vários anos e ela emagreceu. Eu falei: minha irmã, que benção, emagreceu, né? Ela, ao invés de falar, pastor, ela falou assim: jejum. Eu falei: uma bestada. A Bíblia diz: quando jejuar, entra no teu quarto, palavra de Jesus, não precisa contar para ninguém não. E às vezes a gente está fazendo, irmãos, propaganda com espiritualidade. Irmãos, eu confesso aos irmãos, eu queria orar mais, eu preciso orar mais, eu queria ser mais santo, eu queria não ter sentimentos que às vezes eu tenho, eu não queria às vezes ter uma impetuosidade que às vezes quando eu vejo já me dominou. Então o primeiro perigo é o da mega perfeição. O outro perigo, que é outro extremo que estamos vivendo nos nossos dias, é o do deixa a vida me levar. Parece que os cristãos apertaram o botãozinho do dane-se e não estão nem aí. Eu sou pecador mesmo, eu vou fazer o quê?
Não vou viver na hipocrisia. E agora, qualquer palavra de repreensão é falar assim, é julgo de religiosidade. Então, irmãos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Precisamos ter equilíbrio. E Neemias, ele entende que a oração é o lugar onde eu sei da grandeza, onde eu sei da santidade de Deus, mas é onde eu posso remover as minhas máscaras e dizer: Senhor, eu também sou leproso, eu também tenho problemas. Deixa eu dizer um negócio para você, e eu falava isso na quinta-feira. Quando você for orar, para de rodeio e fala com Deus aonde está o problema. Os meus 3 filhos têm uma mania. Eu já falei com eles, eles não atenderam, então eu vou falar em púlpito para a igreja poder orar por mim. Que me irrita profundamente. Tenho vontade de jogar o celular fora, só não jogo porque é novo e quem me deu foi minha filha, Ana Ruth. Ela falou: não era para falar para ninguém. É verdade, você disse isso. Eu já falei, agora é tarde. Mas aí eu vou falar um negócio aqui para os filhos. Eu estava com o celular todo arrebentado. Ela foi comigo na loja, comprou o celular e disse assim: pai, eu passei no meu cartão, mas quem pagou foi ela. E ela disse: não diga a ninguém. Estou dizendo, mas agora eu vou consertar a minha besteira, para ensinar algo a você que é filho. Na hora, eu falei: mas por que você está me dando celular? Ela falou assim: porque a gente precisa aprender a cultura da honra. A gente tem que aprender a honrar. Você, filho, aprenda a honrar seu pai e sua mãe. Você, quando começar a ganhar dinheiro, seu primeiro salário, honre ao Senhor, depois pegue os seus pais e leve para comer uma pizza, pague um lanche. Ao invés de falar assim: ai, meu pai, todo dia sai com aquela mesma camisa, compra uma nova para ele. Abençoa quem te abençoou, irmão. Você não vai perder nada em abençoar quem te abençoou, em cuidar de quem sempre cuidou de você. Falei demais, mas corrigi e ficou bonito. Mas deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Eles fazem uma pergunta que é assim: ao invés deles falarem o que eles querem, pai, eu preciso disso, me perguntam assim: o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer hoje à tarde? O que você vai fazer? Gente, que raiva essa pergunta me faz. Fala o que quer. E aí, eu vou dizer, a depender da minha vontade, dos meus compromissos e da minha conveniência, porque eu já sou um homem que daqui a pouco vou completar meio século, então também tem que pensar um pouquinho em mim. Às vezes eu não quero. Por que você não vai? Porque eu não quero. Eu não vou viver mais 50 anos, então esses últimos 49 anos de vida que eu tenho, eu preciso eventualmente fazer minha vontade. Desde que a minha vontade não contraria a vontade de Deus. E aí o Caleb é o mais, acho que ele teve as professoras, né? O mais novo vai pegando a esperteza dos mais velhos. Aí quinta-feira a gente estava aqui na reunião de oração, ele me mandou uma mensagem: pai, o senhor está fazendo o quê? Quer dizer, não precisa falar não, olha só, faz para mim por favor um pix de R$10. Primeiro ele falou: pai, te amo muito. Eu falei: te amo muito, pai. Falei: também te amo muito. Aí ele: tá fazendo o quê? Aí ele: não precisa responder não. pai, faz para mim um pix de R$10, porque eu estou indo para o cinema, para o shopping com os meus amigos, e só está faltando R$10 para eu ter R$30. Aí o moleque me quebrou. Falei: ele vai para o cinema, vai sair com os amigos. Aí eu virei: irmãos, independente, o Pix pode ser até uma coisa divina, mas o inimigo se utiliza dele.
Eu não vou dizer que quem criou o Pix foi o diabo não, porque a igreja usa, e algum irmão aqui podia falar, está falando mal de fulano, de ciclano. Não estou falando isso não. Irmãos, a objetividade e a sinceridade dele, ainda que com um pouquinho de malandragem, porque Deus ouve a oração até do interesseiro, irmãos. Onde é que o senhor tirou isso, pastor? No livro de Juízes, o povo estava sofrendo na mão dos midianitas. Por não aguentarem mais o sofrimento, clamaram ao Senhor. Não clamaram ao Senhor porque o Senhor é bom, não. Clamaram porque não estavam mais aguentando a situação. Clamaram por eles e não por Deus. E Deus levantou Gideão para libertar o povo. Deus é tão bom. Eu sabia que aquele te amo, pai, é sincero, mas também tinha um somebody love. Mas eu fiquei tão impressionado com a sinceridade e a objetividade dele, que eu falei assim: filho, estou mandando para você. Às vezes, irmãos, nós precisamos chegar diante de Deus com sinceridade, às vezes não sempre, com sinceridade e objetividade. Tire as máscaras e diga para o Senhor: Senhor, eu estou precisando disso. Você está chateado com uma pessoa, está com raiva de uma pessoa, ao invés de você ficar, Senhor, abençoa a vida de fulano, tudo bem, mas chega para o Senhor e fala assim: Senhor, por mim eu matava fulano, mas eu não quero gastar meu réu primário, eu sei que a vingança pertence ao Senhor, então Senhor, limpa o meu coração, trabalha na minha vida, mexe com as minhas motivações, não me integre à minha própria vontade. Mas às vezes, irmãos, até feridas emocionais não são curadas, porque na oração nós não somos sinceros. A gente fica só passando um pano, abençoa fulano, quando lá no fundo você quer que fulano se exploda. Senhor, o meu desejo é que fulano se exploda, eu desejo o pior para ele, mas Senhor, eu não posso me negar de oferecer uma graça que um dia eu também recebi. E se o Senhor foi gracioso comigo apesar de mim, abre o meu coração para que eu possa estender graça para essa pessoa. O que eu estou passando, o que nós estamos passando, é por conta do nosso pecado. Senhor, o Senhor é grande e nós somos falhos. O local da oração é o local da retirada das máscaras. Retire as máscaras diante do Senhor. Olha, seja você. Irmãos, eu sou pai, mas eu também sou filho. E quando eu chego com muita conversa perto do meu pai, ele já sabe. Ele fala assim: o que foi? O que está pegando? Nada. Fala, rapaz. E às vezes, irmãos, o tempo que eu demoro a responder é o tempo que demora para algumas coisas ou para algo acontecer. Às vezes as nossas máscaras estão prolongando o nosso tempo de dor, de luto e de luta. A oração é lugar de tirar as máscaras. Mas oração, irmãos, é uma rendição plena, completa, a convicção de que o Senhor é fiel, e especialmente fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Verso 8, ele diz assim: Senhor, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o teu nome. Estes são os teus servos e o teu povo. Irmão e querida irmã, o pecado, ele não anula a nossa relação, mas ele afeta a nossa comunhão.
Deixa eu explicar melhor. A Tirza é minha filha. Se a Tirza... Eu vou dar refresco para você hoje. Mas eu vou falar coisa boa. Tirza, se você se mudar para a Austrália... Não? Se você... A Tirza agora está europeizada. Roma. Se você se mudar para Roma, casar-se com um belo ragazzo, um italiano bonitão, multimilionário, que ame o genro, o sogro. Meu genro. Eu tenho problema em geografia, eu nunca fui bom em geografia. Que ame o sogro, mas que não queira contato comigo. Ele fala assim: olha, Tirza, eu não quero contato com seu pai. Aí você fala assim: também não quero mais não. Ela está lá na Itália, Costa Amalfitana, gastando dinheiro, indo para Ibiza, Saint-Tropez, feliz da vida, sem falar comigo. Se isso acontecer, irmãos, ela vai deixar de ser minha filha? Sim ou não? A relação pai e filha permanece, mas a comunhão que a gente tem aqui está abalada? Está abalada. Eu queria que você entendesse que, às vezes, pelo fato da nossa comunhão estar abalada, a gente também acha que a nossa relação está finalizada. Por mais que a sua comunhão com Deus esteja comprometida, esteja caída, a relação de Deus com você está e sempre estará mantida. E a oração me ensina que, por mais distante que eu esteja, ou por mais distante que eu pareça estar, eu continuo à distância de um clamor, de um pai que clama por um filho, de um filho que clama por um pai, perdão. Nessa oração, Neemias diz assim: Senhor, o Senhor disse que se fôssemos infiéis seríamos espalhados, mas se nos convertêssemos seriam reunidos. E no verso 10 ele diz: a gente fez, muita coisa mudou, mas o principal continuou. Nós ainda somos teus servos, nós ainda somos teu povo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, e o ministério de adoração pode se posicionar. Às vezes, irmãos, nós entramos em caminhos, ou vivemos descaminhos, que nos fazem acreditar que a gente não tem mais condição de chegar à presença de Deus. Eu estou tão errado que eu nem vou orar por isso. Eu estou todo sujo, eu estou tão sujo nesse processo que eu não tenho a cara de pau de falar com Deus, não. Eu já fiz tanta besteira que agora eu tenho que arcar com as consequências, eu tenho que pagar a conta. Quem foi que te disse isso? E por favor, não permita que o inimigo das nossas almas iluda você com essa mentira. Pode estar tudo espalhado, a aliança do Senhor com você está de pé, e você continua sendo povo de Deus. A comunhão pode estar comprometida, mas a relação está mantida. E se você clamar, Ele vai te ouvir.